Às vezes me pergunto de onde surgiu a matemática. Logo descubro que ela veio através de um pensador matemático muito famoso, conhecido como Pitágoras. Tudo começou quando ele teve uma ideia de número numérico, e, portanto, o começo da matemática. Para os pitagóricos, os números genuínos eram a coisa mais importante, e os números compunham o mundo. Pitágoras é o mais famoso por suas ideias em geometria. Ele foi o primeiro a propor que o quadrado da hipotenusa é equivalente à soma dos quadrados dos dois lados opostos, criando assim então o Teorema de Pitágoras. Pitágoras também criou a cosmologia, pois ele foi a primeira pessoa a sugerir que a Terra era uma esfera. Essa ideia está possivelmente ligada à sua crença de que os círculos eram a forma mais forte. Arquimedes foi um dos maiores pensadores matemáticos da história, pois ele criou ideias como o princípio de Arquimedes, que é um conceito bastante desafiador para muitos de nós entendermos, mas diz respeito basicamente à teoria da flutuabilidade. O princípio de Arquimedes também nos ajuda a entender por que algo flutua ou afunda, mostrando que a quantidade de líquido deslocado é a medida da capacidade de afundar ou aumentar do objeto. Arquimedes também teve ideias revolucionárias, como o número π, que é um símbolo grego muito utilizado em várias fórmulas, e Arquimedes conseguiu derivar o valor do π usando seu excepcional intelecto. Arquimedes, além dessas outras ideias revolucionárias, criou a notação científica, que foi uma das primeiras tentativas a representar os números muito grandes. Foi do filósofo e matemático Arquimedes, o grego que deu várias contribuições, e isso ficou registrado em sua obra Um Contador de Areia, desde o século III a.C. Um dos nomes mais importantes da história da ciência é o de Isaac Newton. Ele tem grandes contribuições na base da matemática e física. Na matemática, ele elaborou o sistema de cálculo infinitesimal, que permitiu resolver problemas até então considerados impossíveis. Além disso, Newton elaborou o binômio de Newton, que é uma série de potências para binômios. Além da sua formulação da lei da gravitação universal, ele criou 3 leis relacionadas aos princípios básicos da mecânica, que, de modo geral, explicam o movimento de objetos em algumas situações diferentes. Essas leis podem ser usadas para resolver uma infinidade de questões, tanto físicas quanto matemáticas. Euclides foi um matemático grego antigo que viveu durante o século III a.C. e que foi reconhecido pelos seus teoremas. 2 dos teoremas de Euclides formam entendimentos fundamentais sobre a teoria dos números e a aritmética. Um deles diz que todo número inteiro positivo maior que 1 pode ser escrito como um produto de números primos. Já o outro diz que existe uma infinidade de números primos. Conhecido como o pai da geometria, ele também contribuiu para a formação dos conhecimentos em geometria plana espacial, teoria das proporções, álgebra e aritmética. O método usado por Euclides era na utilização desses 5 axiomas, sendo eles: axioma 1. Pode-se traçar uma única reta ligando quaisquer 2 pontos. Axioma 2. Pode-se continuar qualquer reta finita continuamente em uma reta. Axioma 3. Pode-se traçar um círculo com qualquer centro e com qualquer raio. Axioma 4. Todos os ângulos retos são iguais. Axioma 5. Se uma reta, ao cortar outras duas, forma ângulos internos no mesmo lado, cuja soma é menor do que 2 ângulos retos, então estas duas retas vão se encontrar no lado onde estão os ângulos, cuja soma é menor que os 2 ângulos retos.